Reconhecida profissionalmente, estabilizada no mercado de trabalho e morando em Curitiba, no Paraná, a jornalista Mônica Pinto decidiu ingressar num curso de pós-graduação na área de meio ambiente. Já era interessada no campo, já havia trabalhado em Aracaju como assessora de comunicação do IBAMA e em Curitiba desenvolveu um trabalho de conclusão de curso de especialização tratando da questão ambiental. Tão logo concluiu esta etapa, fez seleção para o mestrado em comunicação e sua dissertação, outra vez, versou sobre o tema ambiental. Associou as questões do jornalismo, da comunicação, aos problemas do meio ambiente. Esta foi uma fase muito importante da vida da jornalista Mônica Pinto, que ela nos conta neste novo vídeo de memórias. Muitos, o Tancredo, o Ivo, a Cleite, Ana Lúcia, a Alda, Marco Bruno, tem um monte, porque eles foram mais recentes, apesar que eu tenho amiga do Jardim da Infância, como eu falei, mas a gente ali já estava mais próximo de existir a internet também, né? De começar, pelo menos, apesar que veio um tanto depois. Mas a gente se encontrou e a gente fez vários encontros já de físicos, né? De altas festas e tal, já encontramos um bocado de gente, e já veio um aqui em casa, já veio me visitar. Tem muita gente boa, assim. Tem gente que eu perdi contato, que não era tão amigo assim. Teve aquele que eu te falei, que morreu no acidente da Chapecoense, que era jornalista da Fox Sports. Ele era comentarista da Fox. Ele gravou uma entrevista falando: gente, estou indo aqui, vou entrar no avião agora, e dizendo, né, estamos indo lá, tal, e nunca mais voltou, né? E aí, quando eu vi esse vídeo, eu tive assim, eu desabei, eu tive uma crise horrorosa de choro, porque foi muito triste, né? Você vê uma pessoa tão alegre, dizendo: estamos indo aqui daqui a pouco, e aquele avião cai, né? E eu gostava muito dele, e a gente tinha acabado de se encontrar, porque pouco antes do acidente, a gente teve um evento da faculdade no Rio, e a gente foi todo mundo embora, e ficamos eu e ele conversando, e a gente riu muito, porque ele era... Eu falei: ô, Paulo, como é que é o negócio de você comentar futebol? Você acompanha só um campeonato, vamos dizer, o campeonato da Polônia, porque a Fox Sports acompanha tudo, né? Aí ele falou: não, Mônica, pior que não. Às vezes, eu sou escalada para comentar um jogo num campeonato que eu nunca nem via. Falei: gente, mas não faz sentido. Aí ele tirou do bolso. Eu falei: como é que você fala os nomes desses jogadores em línguas, às vezes, tão complicadas, né? Aí ele falou: tenho aqui. Aí ele tirou do bolso uma espécie de uma cola dele, que era a pronúncia do jogo que ele tinha narrado não, comentado, eu acho que naquela tarde. E aí tinha ficado no bolso dele. Aí a gente riu demais, porque eu acho que era, não sei se era um campeonato desse, de uma língua dessa muito difícil, que era aqueles nomes com um monte de consoantes, sabe? Aquele nome que só tem consoantes, você não sabe como é que vai falar aquilo. E assim, e aí, pouco tempo depois, eu acredito que uns 2 meses depois, teve a morte dele, meu grande amigo Paulo Júlio Clemão. Foi 89, porque era para ter sido em 87, mas pela interrupção foi 89. Isso eu tenho fácil, meu diploma está aqui na parede. Nossa, porque teve tanta coisa boa assim na minha vida escolar. É difícil. Eu acho que talvez um dos momentos mais felizes que eu tive na minha vida em geral foi aquele que eu te falei, quando eu cancelei a minha transferência para Aracaju,
da minha faculdade de jornalismo, da faixa, e voltei para a faixa. Quando eu passei naqueles portões, que eu entrei naquele pátio, eu fiz internamente: obrigada, Senhor, aqui é o meu lugar, aqui é onde eu tenho que estar. Então, isso, e eu tinha transformado a minha vida inteira, porque eu tinha casado, eu tinha tido uma filha, eu tinha passado por um parto onde eu quase morri. Eu fiquei 7 horas e 20 tendo contração, e depois eu tive hemorragia, tive parto normal, mas eu tive um problema de aderência da placenta, então a placenta saiu aos pedaços, eu perdi 1 litro de sangue. Então, depois de quase ter morrido de parto, quer dizer que, né, assim, você começar uma outra vida como esposa e mãe, eu volto para a faixa. Então, aquilo foi para mim, assim, entrar de novo na faixa. Eu acho que foi um dos momentos mais felizes da minha existência. Eu fui fazer especialização na Positivo daqui, climáticas e sequestro de carbono, porque eu trabalhava no maior portal ambiental da América Latina. Eu era editora desse portal. Foi meu primeiro emprego aqui em Curitiba, Ambiente Brasil, o nome. Eu fiz a entrevista, como eu tinha sido assessora do IBAMA de Sergipe, com o Márcio Macedo, eu tinha todo um vocabulário, né, de ligado ao meio ambiente. E quando eu fiz a entrevista, foi a primeira entrevista de emprego que eu fiz, eu fui contratada, porque eles perceberam que eu tinha um conhecimento do tema, né, da questão ambiental e todos os seus dilemas. E aí, eu fui ser editora desse portal ambiental, e a empresa, o Ambiente Brasil, ele tinha uma ONG chamada Ecoclima, que, na verdade, quando me indicaram, foi para o Ecoclima, para eu ser assessora do Ecoclima, que era o marido da minha sobrinha, que me indicou, porque ele conhecia lá o pessoal, falou: Mônica, vai lá que eles estão precisando. E aí eu fui para ser assessora da Ecoclima, me botaram de editora do maior portal ambiental da América Latina. Foi muito engraçado. E eu fiquei lá mais de 3 anos. Essa Ecoclima, ela foi uma das promotoras desse curso na Positivo, dessa especialização de mudanças climáticas e sequestro de carbono. E essa especialização, ela teve o patrocínio da Petrobras e de Itaipu Binacional, porque eles precisavam de formar massa crítica sobre mudanças climáticas. E porque tem toda uma questão envolvida do combustível fóssil e da energia renovável, que é a hidrelétrica. E eu fui bolsista, eu pedi e me deram. Porque, como eu trabalhava na empresa, eu falei: gente, deixa eu fazer essa especialização, pelo amor de Deus. Aí o Marco Aurélio Zilioto, que era meu chefe, falou: não, Mônica, a tua vaga está lá. E aí eu fui. E eu fiz essa especialização, foi muito interessante, porque eu fiz com matemática da comunicação para as mudanças climáticas, que na época era uma coisa que estava muito em voga, porque tinha saído Uma Verdade Inconveniente, o IPCC tinha lançado o primeiro relatório confirmando a responsabilidade humana sobre as mudanças climáticas. A ideia foi trabalhar, que, na verdade, eu fiz um trabalho de conclusão de curso sobre isso, mas era um grande clamor. As pessoas se ocupavam em fazer cartilhas. Depois, tudo isso, é curioso o que aconteceu, né? A coisa da negação da ciência, porque as mudanças climáticas, elas estão cada vez mais evidentes e, no entanto, a preocupação em relação a elas diminuiu, a preocupação em realmente uma matriz, adotar uma matriz energética mais limpa e toda essa coisa da pegada de carbono, tudo isso esmoreceu, enquanto as mudanças climáticas só pioram. E aí eu embarquei da especialização praticamente direto para o mestrado em comunicação. Só que a minha linha de pesquisa era bem
numa linha assim de comunicação para a sociedade sobre um determinado tema. Então, eu amplifiquei essa pesquisa e eu analisei a campanha Tic-Tac, que foi uma campanha de um conjunto de ONGs que fazia uma contagem regressiva para a COP, que é a Conferência das Partes, só que iria renovar o protocolo de Kyoto, em tese, que era o acordo dos países para reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. E, assim, foi maravilhoso o meu mestrado, só que eu fiquei exaurida, porque eu embarquei de uma especialização para o mestrado, e nos 2 anos do mestrado eu acordava pensando em mestrado, dormia pensando em mestrado. Foi uma coisa assim, foi muita pesquisa. Agora, eu fiquei muito feliz, foi muito gratificante, porque eu fui aprovada com louvor e distinção. Porque eu, assim, quando eu entro para fazer um negócio, eu faço direito, eu tenho essa mania que eu acho correta. Se eu não estou afim de fazer, eu não faço, sabe? Eu não me obrigo a nada, eu só faço o que eu estou afim. Agora, se eu tiver afim, se eu resolver fazer, tanto que a minha orientadora do mestrado, ela já anda me seduzindo tem tempo. Ela adorou me orientar, disse que a melhor coisa é orientar jornalista, porque pelo menos sabe escrever, pior que não todos, né? Mas ela está me seduzindo para fazer doutorado. E aí eu não tenho interesse, pelo menos não neste momento, porque eu acabei não indo para a carreira acadêmica. Eu dei aula na Uninter, mas eu dei aula na Uninter de jornalismo digital, fiz 2 pós-graduações lá, fiz duas vezes, em 2 ocasiões. Eu dei aula na UNOESC, que é a Universidade do Oeste de Santa Catarina, em Joaçaba, mas esse foi eu dei 2 módulos, que foi marketing ambiental e comunicação ambiental, e fiz muita palestra, fiz bastante palestra. Mas depois eu vi que eu não ia para o meio acadêmico, não ia. Primeiro porque eu parei de escrever. E se você não publica, você realmente não tem, né? E eu não tive, eu saí do mestrado meio traumatizada, sabe? Eu fiquei um tempo assim, sem querer ver um livro técnico, assim, um livro acadêmico, assim, eu só queria ler abobrinha. E foi muito custoso para mim. E eu queria a nota máxima, e tive, mas foi custoso, sabe? E aí eu fui fazer uma seleção aqui, numa faculdade privada, para dar o curso para dar aula na área de jornalismo, que era uma coisa que eu queria muito, por isso que eu fui fazer mestrado. Mas o salário era muito ruim. Eu falei, não vou não. Não achei que me valia a pena. Eu não ia dar uma aula qualquer. Eu ia preparar a aula direito. E aí eu falei, gente, eu vou sair de casa para esse dinheiro, não, entendeu? Achei até, assim, ofensivo, vou te falar. E aí falei, não vou não. E aí, para eu fazer doutorado, para eu tirar a vaga de uma pessoa que, de repente, aquilo vai ser a carreira dela realmente, porque, na verdade, eu tenho empregos e eu já me aposentei, né, pelo INSS. Eu sou uma das últimas das moicanas, porque eu me aposentei muito bem, eu paguei pelo máximo quase que a vida inteira, então, né, eu consegui um valor interessante, me aposentei com 56 anos de idade, mas eu comecei a trabalhar muito cedo e paguei o tempo inteiro. Então, eu digo que eu sou a última das moicanas, porque acabou, né? Não vai rolar mais isso. E não quero fazer doutorado, não. Não me interessa. 4 anos de comprometimento, que aí eu me comprometo mesmo, por uma coisa que, na verdade, eu ainda vou estar tirando a vaga de alguém que pode fazer daquilo realmente um caminho, que não será meu caso, então não vou fazer, não. Eu fico estudando, assim, aleatoriamente mesmo. Concluí o mestrado, acho que em 2012. Foi na Federal do Paraná, Universidade Federal do Paraná, UFR. Eu fiz uma dissertação de 400 páginas. Aquilo me custou, mas me custou muito. E pesquisa, uma das coisas que me fez esse louvor e distinção foi a questão
da qualidade da pesquisa, sabe? Eu tinha, naquela época, as mudanças climáticas estavam realmente muito em voga, então eu tinha relatórios, inclusive brasileiros, eu me lembro que eu usei um trabalho da Embrapa, falando dos efeitos já das mudanças climáticas sobre o plantio de alimentos e como é que a empresa estava fazendo para dar conta dessa questão de realmente tentar fazer frente a essa preocupação com a segurança alimentar. Porque, e aí, Jorge, é uma coisa triste, porque é tanta ignorância que rola sobre o assunto, sabe? E eu sei tanto sobre isso, eu estou desatualizada, eu confesso. Mas, assim, eu fiz uma pesquisa tão grande, e, assim, o que ficou muito claro é que aquilo que o IPCC falava que ia acontecer, que aqueles cenários, que tinha um cenário para um aumento de 2 graus, tinha um cenário para um aumento de 3 graus e tinha um cenário para um aumento de 4 graus, que realmente é uma catástrofe. E aí, muitas daquelas coisas que daqueles cenários já estavam acontecendo. Então, assim, a gente via tanta gente desmerecendo isso hoje, sabe? Dizendo que é mentira. E uma coisa que é muito importante é que as pessoas não entendem e pegam pequenas coisas para desmerecer a ciência. Por exemplo, cientificamente, a gente não fala aquecimento global, porque tem lugar que vai esfriar. Então, assim, o que acontece, em geral, é um aquecimento, mas na ciência, geralmente se fala mudanças climáticas globais, justamente para evitar o que acontece com um filho de um presidente dizendo que está um frio danado num lugar, cadê as mudanças climáticas, entendeu? Cada coisinha que pegam para desmerecer o que está plenamente consagrado cientificamente é muito triste. E isso ensejou que, na verdade, hoje as mudanças climáticas, porque aí você teve também nos Estados Unidos o Trump negando as mudanças climáticas, e na assinatura do protocolo de Quioto, o George Bush, pai, não assinou. E ele não assinou dizendo o seguinte, que nada vai abalar o modo de vida americano. Quando, na verdade, qualquer país inteligente está lutando contra as mudanças climáticas de uma forma que, inclusive, melhora a economia, porque empresas reduzem custos. Existe hoje no mundo desenvolvido, todo um propósito de empresas investindo em eólica, em solar, em suas operações, porque às vezes a empresa tem uma operação que, se ela faz um mix de eólica e solar, ela consegue manter a operação dela perfeitamente com custo quase zero. Então, não é uma coisa que acabe com a economia, pelo contrário, a economia de baixo carbono, que voltada à baixa emissão, ela está aí tinindo nos países desenvolvidos. E aqui a gente vai ficando para trás. O Brasil já teve um certo protagonismo com a Rio mais 20, com a Rio, e depois a Rio mais 20, esses eventos, eles colocaram o Brasil muito bem na fita nessa questão ambiental. Infelizmente, tudo isso se perdeu, né? Em campanhas de enfrentamento e adaptação às mudanças climáticas. Foi dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná, como requisito a obtenção do título de mestre em comunicação.
Curitiba 2012. Ah, Acho que foi março ou abril de 2012, minha defesa. E, assim, foi muito bom fazer isso. Meu mestrado, amei de paixão também, porque a gente viu muita coisa interessante. Eu gosto de estudar, eu gosto de conhecimento. Eu acho que conhecimento é poder mesmo. Eu acredito plenamente nisso. Ignorância é a pior coisa do mundo. A ignorância leva as pessoas a fazerem coisas, muitas vezes, maléficas, coisa que a informação evita. Agora, a desinformação, que hoje é o império da desinformação, né? Jornal não vale mais nada, o negócio é corrente de WhatsApp. Quem sabe tudo é o tiozão do WhatsApp. O tiozão do WhatsApp, ele entende de física quântica, a infectologia. Então, assim, eu acho um momento muito triste para o jornalismo e para a ciência. Mas vai passar, se Deus quiser, passará. Miriam Del Vecchio, excelente orientadora. Ela me fez muitíssimo bem. Em geral, gostei muito de todos os professores, assim. A Kelly era uma professora mais nova do que eu, uma mulher mais jovem, assim, e que ela muito jovem, ela já tinha mestrado, doutorado e já tinha passado para o concurso na Federal do Paraná. E aí a gente conversava muito, ela dizia que algumas vezes olhavam para ela assim de soslaio, porque ela era muito jovem e aquilo fazia com que a competência dela acadêmica fosse às vezes questionada, mas na academia também tem gente ignorante, né? e Porque, como na tem? verdade, isso não faz o menor sentido, mas gente ignorante tem em qualquer parte. E eu me dava muito bem com ela. A Rosa Dalla Costa, que foi a responsável. O que aconteceu assim, Jorge, eu fiz a seleção para o mestrado, eu li 4 livros em uma semana e fui fazer a prova. Eu peguei a bibliografia, peguei os que eu achava que eram uns 7 livros, eu li 4 livros. Numa semana fui fazer a prova, já tinha feito um projetinho em cima de comunicação para mudanças climáticas. Cheguei na prova, fiz a prova muito bem. Eu tinha lido os livros, eu estava afiadíssima. Eu fui da primeira turma. Primeira turma. Então, tinha 80 pessoas fazendo a prova, porque eu queria falar de meio ambiente. Essa que virou minha orientadora, ela veio do doutorado de meio ambiente e sustentabilidade da UFPR para me orientar. E aí foi lindo, porque aí eu entrei e consegui. Eu fui bolsista, inclusive, e foi muito bom. Fiz uma ótima entrevista com essa professora Rosa. Então, eu sou muito grata a ela, eu chamo de que ela é minha madrinha. A gente tem um grupo chamado Pancadão EAD, porque a gente fazia umas festas aqui em casa, sempre fizemos no mestrado, e depois do mestrado, eu digo que a minha turma do mestrado são os melhores amigos que eu fiz em Curitiba, porque é o pessoal com quem eu me dei assim totalmente, e as festas aqui em casa eram chamadas de Pancadão da Mônica. Vamos lá fazer o Pancadão da Mônica. E aí, com a pandemia, a gente tinha o nome do grupo Pancadão já, e aí ficou Pancadão EAD, por causa da pandemia. Mas a gente faz de vez em quando, tem tempo que não faz, mas de vez em quando a gente faz, assim, pelo Zoom, todo mundo compra uma cerveja e a gente faz uma festa à distância. You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it